Vamos falar então dos materiais, o que a gente precisa para estar crochetando? Geralmente, quando você vai fazer uma peça através de uma receita ou de uma videoaula, a artesã ela vai te indicar o material que você vai precisar para fazer aquela peça em específico. Mas é bom você entender sobre linhas e agulhas, sobre os materiais necessários para você. Por quê? Porque a escolha da sua agulha tem a ver com a escolha da sua linha. Ó, existem variados tipos de linha, eu tô aqui com alguns modelos, ó. Não estamos falando de marca, tá, gente? Estamos falando da linha em si, a grossura, a textura. Eu tenho aqui a juta, ó, que já é outra textura. Temos aqui o náutico, que também já é outra textura, outra espessura. Temos o fio de malha, né, que também, ó, é outra textura, já é diferente, não é igual o cordão de algodão. E temos, né, o cordão mesmo de algodão, que também tem de várias espessuras, tem ele mais fino, mais grosso. Então, o que vai depender? Quando a sua linha ela é mais grossa, você precisa de uma agulha mais grossinha, ó. A agulha do crochê, ela é um ganchinho, tá vendo? Esse ganchinho, a pontinha dela, ó, que ajuda você a puxar, a trazer a sua linha para você fazer toda a sua trama ali, tecer o seu tecido, né? Porque o crochê nada mais é do que você tecer o seu próprio tecido. Então, se você pegar uma agulha fininha, olha essa, a finurinha que é o ganchinho dela, para tecer essa linha grossa, ela não vai puxar, ó. Ela não vai dar conta de puxar, ela vai desfiar a linha, ela vai entrar no meio da linha e não vai dar conta de puxar. Então, depende, né, da grossura, a espessura da sua linha determina a numeração de agulha que você vai usar. Sim, as agulhas são por numerações, existem várias numerações e também vários modelos de agulha, ó. Eu trouxe aqui alguns, ainda falta, existe o de madeira, o de cabo de madeira e a toda de madeira. Essas eu não tenho para estar mostrando, porque eu não me adaptei a ela de madeira, então não investi assim para mim, porque como eu não ia usar, para mim não é um bom investimento, ter só para mostrar. Então, os preços são variados, gente, mas existe aí de várias marcas, preços mais acessíveis. Eu gosto muito dessa do cabo emborrachado. Eu acho ela leve, gostosa de você tecer. Também uso muito essa aqui só de alumínio. Tenho ela do cabo emborrachado, ela só de alumínio. Essa aqui que eles falam que é de osso. Tem ela sim acrílica. E tem a de madeira, de cabinho de madeira. Mas a questão do formato da agulha, se é emborrachado ou se não é pessoal, tá? Você tem que experimentar para ver se você se adapta ou não, tá? Então, geralmente, todos os rótulos, ó, você comprou, ele vai vir embalado e na embalagem, no rótulo, ó, vai estar sugerindo a numeração da agulha para você usar com a linha que você tá comprando. Também vem a sugestão até de tricô, ó, caso você faça tricô, tá? Então, no começo, como você está iniciando, você olha, pode comprar a agulha sugerida pelo rótulo, mas com a prática e a experiência que você vai adquirir, você vai entender que também existe algumas técnicas com a agulha. Ou seja, você vai fazer uma receita com essa linha, dessa grossura, e usa uma agulha número 4. Ele vai ficar no certo ponto, no certo tamanho. Se você quiser diminuir um pouco, você pode diminuir a sua agulha. Não muito, né, gente? Igual essa é a 4, você pode pegar a 3,5, a 3. O seu trabalho vai ficar um pouco mais firme e um pouco menor. Se você aumentar, pegar a 4,5 ou a 5, o seu trabalho vai ficar um pouco maior e também mais maleável. Porém, às vezes fica também um pouco de buraquinho, dependendo do ponto que você estiver usando. Então, existem essas técnicas de troca de agulha para dar o resultado que você deseja, tá? Então, nem sempre a gente vai usar a mesma agulha que tá indicando, mas no começo, no início, para quem é
realmente iniciante, é bom estar seguindo, né, pra não ter nem aí algum resultado indesejado, tá bom? Outro material que a gente precisa muito é a agulha de tapeçaria, ajuda na hora da costura, muito útil. Existe ela também de outro material, né, aquele material de plástico. Eu gosto mais dessa de alumínio, tá? E ela também existe ela de vários tamanhos, maiores, menores, mais grossa, mais fina, com pontinha, sem pontinha, tá? Mas é bem útil, tá? Então, eu indico sim investir em estar comprando pelo menos uma agulha de tapeçaria. Os marcadores de ponto também são ótimos, muito úteis no trabalho. Quem vai fazer crochê, independente se é amigurumi ou não, é muito útil esses marcadorzinhos. Eu gosto desse, ó, que ele é um alfinetinho. Existe outros modelinhos, tem um modelinho que é só uma espiralzinha, ele não fecha. Eu prefiro esse que fecha, que aí não corre o risco dele tá, às vezes você vai manusear o seu trabalho, levar para outro lugar e acaba saindo. Então esse aqui que fecha, ele não sai, vai ficar lá marcadinho. Muito útil, também sugiro que vocês invistam e comprem. Uma tesoura para estar sempre ali, a gente precisa de arrematar, e fita métrica, gente. As pessoas questionam muito, por que fita métrica? A gente vai contar os pontos. Não, existem muitos trabalhos que a gente passa por medidas. Então, sim, tenha uma fita métrica. Eu prefiro fita, tem gente que prefere régua. Eu prefiro a fita, que dá para você medir aí, geralmente elas vêm até 1,5 m, a régua não vem. Então, muito útil a fita métrica. Então, gente, os materiais básicos que a gente sempre utiliza e muito são esses. As agulhas, como eu disse, vai depender dos trabalhos que você vai fazer. Então, sim, você vai ter que acabar investindo em aí várias numerações de agulha. Para iniciar, compre aí o sugerido, a linha e a agulha sugerida. E depois, quando você for fazer outro trabalho, você escolhe primeiro o seu trabalho para aí ter certeza lá da linha, numeração e comprar a numeração certa da sua agulha. Tá bom? Então, vamos nos organizar para então aprender na prática a crochetar. Vocês já devem ter visto variados pontos no crochê, aqueles detalhes lindos, maravilhosos, aqueles leques, aqueles pontos super diferentes e ter pensado, meu Deus, não dou conta de fazer aquele ponto. Mas sim, você dá conta. Por quê? Porque todos aqueles pontos maravilhosos nada mais é do que uma junção dos pontos básicos. No crochê, a gente possui 7 pontos básicos. A correntinha, o ponto baixíssimo, ponto baixo, meio ponto alto, tem o ponto alto duplo e o ponto alto triplo. Então, a partir desses 7 pontos, você faz uma mistura ali com eles, uma junção de alguns desses pontos e forma aqueles detalhes maravilhosos. Essa mistura desses pontos são chamados pontos fantasias. Então, quando você vê lá um exemplo, o ponto pipoca é um ponto fantasia. Ele é feito a partir do ponto básico. Ponto pipoca nada mais é do que 5 pontinhos altos. Muda só a forma de você estar fechando eles ali para formar aquela bolinha, aquela pipoquinha. Então, se você der conta de fazer o ponto alto, com certeza você dá conta de fazer o ponto pipoca, tá? O ponto tombadinho, o ponto caranguejo, são tudo baseados nos pontos básicos. Então, por isso, a necessidade de, primeiro, aprender cada pontinho. Aprenda corretamente, devagar, cada ponto básico, porque aí sim você vai dar conta de fazer qualquer ponto, gente. Sim, qualquer ponto. Vai mudar o quê? Os detalhes, a forma de você pegar, a forma de você fechar o ponto. Só isso, mas o ponto em si é o mesmo. Então, sim, você dá conta. Então, vamos aprender na prática. Já escolhi a minha linha, já escolhi a agulha indicada para essa linha. E agora, como eu começo? Primeiro você tem que aprender a pegar na sua agulha e na sua linha. Eu vou te ensinar, existem 2 métodos para você segurar a sua agulha. O primeiro
é esse método aqui, ó. Você vai segurar a sua agulha como se fosse uma caneta. Então, a gente nomeou método caneta, que é um método que eu uso. Eu gosto, me adaptei a este método, tá? Eu acho mais fácil para puxar, para estar ali tecendo. Fica, para mim, é mais confortável. Então, o método caneta. O outro método é segurar a sua agulha assim, ó, com a mão por cima, como se fosse uma faca. Então, é algo, gente, pessoal. Experimente os dois métodos para ver qual que você consegue estar tecendo melhor, com mais facilidade, né? Geralmente não, a gente sempre deixa o ganchinho ou para baixo ou pro ladinho. Eu trabalho com ele assim, sempre pro ladinho. É lógico que a gente vai fazer esses movimentos, são vários movimentos, mas nunca ele fica assim, ó, para cima. Então, é sempre do lado para baixo, ok? Então, o meu método é esse, caneta. Como que você vai segurar a sua linha? Você vai achar lá a ponta da sua linha no seu novelo. Sempre que você for começar, deixe um bom pedacinho aqui, ó, para dentro da sua mão. Esse pedacinho, ele é sempre arrematado depois, não se preocupe. Então, você vai segurar esse dedão, ele vai estar sempre apoiando aqui, ó, na sua linha, para estar ajudando você a tecer. Você vai começar tecendo, o seu trabalho vai descendo e você vai estar sempre firmando, ó, ele assim, ó, com o seu dedão. O seu dedo polegar vai estar te ajudando. Se você deixar a linha só assim, ó, ela tá solta, ela tá bamba, você não vai ter firmeza, ó, na hora de trabalhar. Então, o que que eu faço? Eu passo ela aqui, ó, por debaixo do meu dedo indicador e levo lá, ó, por cima do meu dedinho, ó. Levando ela lá pra fora. Então, ela fica assim e assim. E aqui eu consigo tecer em cima desse dedo. Existem outros meios de segurar a linha. Tem pessoas que segura, enrola um pouco aqui no dedo e firma o dedão com o seu polegar nesse outro dedo aqui, ó, o dedo do meio. E leva lá para trás em cima do dedinho. Só que na hora de tecer, ela vai tecer por aqui, nesse vão ali no vão, e eu não dou conta, tá? Eu não me adaptei. Então, você vai achar a melhor forma de você estar segurando a sua linha para estar tecendo. O meu método é esse, tá? Funciona bem para mim. Então, eu passo aqui e ali. E é com o polegar aqui você vai segurando. E aqui o dedinho também ajuda a firmar a sua linha. Então, você vai ter sempre a mesma tensão ali do seu ponto, ok? Então, aprendemos a segurar a agulha, a segurar a linha. Vamos aprender a crochetar na prática? Para você começar a trabalhar, você tem que dar ali a primeira laçada, né? A chamada laçada inicial ou nó corrediço. Então, às vezes você vai escutar o termo nó corrediço, outras vezes laçada inicial. É a mesma coisa, ok? Como que é essa laçada, ó? Você vai fazer um ezinho, assim, ó. Pega a sua linha pra dentro da sua mão, deixa um pedaço, tá? Você vai enrolar aqui, ó, fazendo um ezinho, tá vendo? Pode até tirar o dedinho se você quiser, ó. Tá vendo que ele forma um E? Passa a sua agulha aqui dentro e puxa a sua linha, ó. Por dentro desse círculozinho, essa argolinha. E puxa. Quando você puxa, ó, se você puxar pra cima, você vê que a linha vai indo, ó, ele vai esticando. Então, ele é corrediço. Então, se você for fazendo assim, ó, você vai ajustando ele de novo, ó. Então, ajuste ele de maneira que não fique muito largo, mas também não fique muito apertado na agulha. Por quê? Porque você tem que movimentar a sua linha através dessa alcinha aqui, essa argolinha que fica na agulha, ok? Então, essa é a laçada inicial ou nó corrediço, ok? Aí você vai começar por onde? Pelas correntinhas. Não tem como você começar
de outra maneira um trabalho, a não ser com o anel mágico, mas o anel mágico funciona apenas para peças circulares, tá? Quando você vai começar em círculo. Então, você quer fazer um tapete redondo, tem a opção, ou você começa com correntinhas ou você começa com o anel mágico. Por que o anel mágico? Eu vou pegar uma peça aqui para mostrar para você. Ó, quando você vai trabalhar assim, ó, circular, esse aqui é com anel mágico, tá vendo que ó, quase não fica bem fechadinho aqui no meio. Quando você faz com correntinhas, ó o buraquinho que fica. Então é opcional, depende do resultado que você quer. Eu vou estar ensinando vocês a fazerem um anel mágico no final dos pontos, tá? Então, fizemos aqui a laçada inicial e vamos fazer as correntinhas, ó. Segura o seu trabalho como eu ensinei, ó. Passou ali debaixo do dedo, vai por cima do dedinho, tá vendo? E esse, o seu polegar aqui vai ficar te ajudando. Então, tá aqui o seu nozinho, ó, passa a sua agulha, tá aqui dentro. Você vai vir daqui, ó, passa por baixo da linha, tá vendo, ó? E puxa a sua linha por dentro daquela alcinha. Isso aqui é uma correntinha. Então, ó, passou aqui por baixo, pra lá, puxou por dentro da alcinha. Outra correntinha. Então, você vai fazer o tanto de correntinhas necessária para fazer a peça que você vai tecer. 10 correntinhas, 20 correntinhas, você vai fazendo, ó. Tá vendo que o trabalho aqui que o seu polegar faz? Ele vai te ajudando a firmar aqui, ó. O seu trabalho vai descendo e você vai ajudando a firmar, ó. Ó, passa sempre a agulha aqui por baixo e puxa lá por dentro da alcinha, ó. Então, esse movimento, e vai fazendo as correntinhas. É bom você praticar fazendo, por quê? Porque você vai começar a perceber que as correntinhas vão ficar do mesmo tamanhozinho. No começo pode ser que saia uma maiorzinha, outra mais apertadinha, você está iniciando, mas com a prática você vai aprender a deixá-las todas no mesmo tamanho, ok? Então pratiquem aí, pega e pratica. Vanessa, errei, fiz uma correntinha a mais, fiz 5 correntinhas a mais, como que eu faço para desmanchar? Toda vez que você puxar o seu fio que vem lá do novelo, você desmancha o seu trabalho, ó. Se você puxar o fio, ele desmancha. Uma dica super legal. Eu estou aqui crochetando, precisei parar o meu trabalho para fazer alguma coisa. Eu dei um deixe a pontinha assim, por quê? Se passar alguém, mexer no seu trabalho, não sabe, vai puxar, vai desmanchar. Então, pega o seu marcadorzinho, passe aqui na sua argolinha que fica, fecha o seu marcador, dá uma puxadinha, ó. A pessoa pode chegar, puxar à vontade que não vai desmanchar o seu trabalho. Então, um marcador é muito útil para você. Eu sempre, quando eu saio, preciso guardar ali o meu crochê para fazer depois, eu sempre coloco o meu marcadorzinho lá na pontinha para não estar perdendo todo o meu serviço, não estar desmanchando. Ok? Essa é uma boa dica até para as crocheteiras já aí, que já são crocheteiras, ok? Outra coisa muito importante para você estar aprendendo é que cada ponto, todos os pontos básicos, ele é representado por um símbolo e também tem a sua abreviatura. Então, você aprender o símbolo de cada ponto e a sua abreviatura vai te ajudar na hora de você ler gráficos e receitas. Sabe aqueles gráficos lindos, todos ali cheios de tracinho e você fica perdida, não sabe o que é o que? Então, cada tracinho daquele, pontinho daquele lá é um ponto básico. Então, se você aprender o símbolo de cada ponto, quando você pegar um gráfico daquele, você vai conseguir ler, tá? Esses símbolos e essas abreviações eu coloquei todos no material de apoio. Então, se você não pegou o seu material de apoio,
pegue, baixe lá o seu PDF com o seu material de apoio que vai estar especificando lá ponto por ponto o seu símbolo e a sua abreviação, tá? É super importante você estar aprendendo. Aprendemos a fazer a nossa correntinha, então vamos para o próximo ponto, que é o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, ele é o mais baixo de todos os pontos e ele serve muito para fazer acabamentos e fechar carreiras, unir às vezes tem duas peças separadas, você vai acabar unindo um no outro, serve também. Então a gente acaba sim utilizando bastante, também serve para fazer diminuições. Ó, vamos supor, eu estou aqui com essa carreira aqui de correntinhas, mas eu quero começar o meu trabalho ali na quarta correntinha. Então eu vou fazendo pontos baixíssimos, até chegar lá na quarta correntinha para mim estar começando o meu trabalho. Então ele também serve para diminuições, tá? Então vamos aprender a fazer o ponto baixíssimo? Para você fazer o ponto baixíssimo, você tem que estar com alguma carreira de base. O que é a chamada carreira de base? É sempre a carreira anterior. Aqui, a nossa carreira anterior, no caso, vai ser de correntinhas. Mas vamos supor que eu estivesse trabalhando aqui com... Deixa eu pegar aqui, ó. Vamos supor aqui, ó. Eu já tivesse feito esses trabalhos aqui, trabalhando aqui pontos altos. Aí eu quisesse fazer pontos baixíssimos. Então, a minha carreira aqui de baixo é a minha carreira de base, ok? Sempre a carreira anterior é a carreira de base. Então, aqui você vai fazer o seu nó corrediço, vai fazer algumas correntinhas que já aprendemos. E agora a gente vai voltar aqui no nosso trabalho para cá, fazendo pontos baixíssimos, ó. Tô com a minha agulha aqui, ó, na última laçadinha. Você vai ignorar esse primeiro pontinho e vai inserir a sua agulha lá na segunda correntinha. Ó, inseri a minha agulha, eu vou buscar o meu fio, ó. Vou passar por dentro da correntinha e vou continuar puxando esse fio por dentro da alcinha que tava na agulha. Ó, esse é meu ponto baixíssimo. Repare que ele fica parecendo que é uma correntinha. Então, você vai no próxima correntinha, insere sua agulha. Ó, sempre passa a sua agulha por baixo do fio, ó, para buscar ele, tá? Então, busca o seu fio e acaba de puxar ele por dentro da alcinha da agulha. Esse é o ponto baixíssimo, ó. Busquei, passei por dentro da alcinha da agulha. Insere na correntinha, busca o fio, passa por dentro da alcinha lá da agulha, ó. Então, esse é o ponto baixíssimo. Treinem aí na casa de vocês, tá? Para vocês realmente aprenderem, sempre que vocês precisarem, volte no vídeo para estar ajudando aí, apoiando vocês, ó. Ok? Então, ó, repare, ele é bem baixinho e fica parecendo que é outra correntinha. Esse é o ponto baixíssimo. O próximo ponto que a gente vai aprender é o ponto baixo. Eu vou dar a minha laçada aqui, vou fazer algumas correntinhas para servir de base. Ó, busquei, passou pela laçada, busquei, passa pela laçada. Faça aí alguma quantidade de correntinhas, só para servir de base. E agora a gente vai voltar fazendo ponto baixo. Ó, minha agulha tá ali, a laçada lá na minha agulha. Ignore o primeiro pontinho, entre no segundo. Insere sua agulha. Puxou seu fio. Ó, agora você não vai acabar de puxar esse fio por dentro ali da laçada, senão ele vira ponto baixíssimo. Então, repara, você tá com duas laçadas na sua agulha. Então, você busca de novo o seu fio e passa por dentro dessas duas laçadas, ó. Esse é o ponto baixo. O ponto baixo, gente, ele é o ponto mais complexo
compacto de todos os pontos, porque ele fica bem fechadinho, sem muito furinhos. Então ele é muito usado para fazer amigurumi. Quem trabalha com amigurumi vai usar muito o ponto baixo, tá? Ele deixa também o trabalho da gente um pouco mais firminho, mais estruturadinho, tá? Então vamos lá repetir o ponto baixo, ó. Insere na correntinha, busca o seu fio, ficou com 2 laçadas. Busca o fio novamente, passa por dentro das 2 laçadas, ó. Vamos repetir mais. Entra na correntinha, busca o fio, ficou 2 laçadas, busca o fio e passa por dentro das 2 laçadas. Vamos fazer até lá no final para a gente aprender como subir a carreira? É algo interessante também, importante de vocês aprenderem, ó. Então vai fazendo aí os seus pontos baixos até chegar no final ali das suas correntinhas, independente da quantidade que você fez, ó. Eu faço já um pouco mais rápido por causa da prática. Com a prática vocês vão também fazer com um pouco mais de velocidade, mas não tenham pressa de aprender a fazer rápido, gente, que a pressa é inimiga da perfeição. Façam aí devagar, no seu tempo. Ó, terminei a minha carreira todos em pontos baixos, ó, tanto que fica bonitinho o pontinho baixo. Eu quero subir o meu trabalho, como que eu faço? Como que sobe carreiras? Você vai virar, ó, tá aqui, você só faz isso aqui, ó, com o seu trabalho, ó. Viu que a minha agulha continuou no mesmo lugar, ó? Eu virei o meu trabalho. Viro o meu trabalho, pego a minha linha, encaixo a minha linha ali de novo no meu dedo. Eu costumo fazer o seguinte, quando eu vou subir a minha carreira, que é em pontos baixos, tá? Se for carreiras todas de pontos baixos, eu vou dar uma correntinha, ó, busquei a linha e passei pela argolinha, é uma correntinha. Então agora eu já venho aqui, ó, tá vendo esse buraquinho? Que é o primeiro ponto baixo ali, ó, de base da carreira, que essa carreira agora virou a carreira de base. Então você vai entrar com a sua agulha aqui dentro. Repare que se você colocar assim, ó, de frente, ó, a sua agulha tá passando, tá vendo, ó? Tem 2 alcinhas ali, ó. Ficou como se fosse uma correntinha aqui em cima. Você passa reto, busca a sua linha lá por dentro, ó. De novo ficou 2 laçadas, então busque a sua linha e passa por as 2. Então eu vou continuar fazendo pontos baixos, ó. Só que numa nova carreira. Ó. Passei lá dentro, busquei a linha, busco a linha novamente e passo pelas 2 laçadas. Então, é assim que se sobe a carreira. Então, quando você chegar lá no final, precisa de outra carreira, novamente, vira seu trabalho, faz uma correntinha para estar começando o seu, antes de começar o seu ponto baixo, faça uma correntinha. Por que que eu faço essa uma correntinha antes? Porque aí o seu trabalhinho, ó, vai ficar retinho aqui, ó. As laterais vai ficar retinha. E na hora de você voltar pela outra carreira, vai ficar fácil de você encontrar o seu último pontinho aqui, tá? Então, é assim que se faz carreiras de ponto baixo, tá vendo que vai ficando bem fechadinho, ó? Então, por isso que a gente faz amigurumis com esse pontinho, porque fica bem fechadinho, não mostra, né, a fibra lá de dentro, não sai a fibra nem nada. Agora, a gente vai aprender o meio ponto alto. Como o próprio nome fala, é metade, né? O meio ponto alto é metade de um ponto alto. Então, ele tá intermediário ali entre o ponto baixo e o ponto alto. A gente trabalha bastante com ele, faz detalhes incríveis com este ponto. Então, eu tô aqui com uma carreira de base, fiz as minhas correntinhas e vou começar a fazer o meu meio ponto alto. Eu não vou introduzir a minha, igual aqui, direto na minha correntinha. Antes de eu inserir a minha agulha, eu preciso dar uma volta na linha, ó.
deixando 2 laçadinhas na agulha, tá? Então, novamente, ó, meu trabalho tá aqui, ó, eu vou fazer isso, ó, dar uma voltinha ali na linha, na agulha, ficando com 2 voltinhas. Eu vou pular as 2 primeiras correntinhas e vou inserir a minha agulha na terceira. Insere a sua agulha, puxa a sua linha. Você vai ficar com 3 laçadas na agulha. Você vai puxar a sua linha novamente e passar por dentro dessas 3 laçadas. Esse é o meio ponto alto. Então, novamente, vou fazer outro ponto, você vai laçar a sua linha antes, ó, deixando 2 laçadas na agulha, depois você insere na sua correntinha, puxa a sua linha por dentro da correntinha, fica com 3 laçadas. Busca a sua linha novamente, passando por dentro das 3 laçadas. Vamos fazer mais um? Laçou a linha, insere na correntinha, puxa a sua linha. Ficou 3 laçadinhas. Busca a linha passando por dentro das 3 laçadas. Esse é o nosso meio ponto alto. Ó, laçou, passou lá dentro, buscou, tem 3 laçadas, busco a linha, passo pelas 3 laçadas, tá? Então, este é o nosso meio ponto alto. Agora, a gente vai aprender a fazer o ponto alto. Ponto alto, ele é bem mais alto, né? Então, ele deixa o seu trabalho um pouco mais maleável e também um pouco mais abertinho, tá? Como que eu faço o ponto alto? Você precisa de uma carreirinha de base, no caso aqui eu fiz algumas correntinhas. E para começar, o primeiro pontinho alto, ele vai ser de correntinhas, porque ele precisa da altura do ponto para continuar seguindo. O ponto alto, ele é correspondente a 3 correntinhas. Então, a gente... Ó, fiz ali umas 10 correntinhas e preciso fazer o meu primeiro ponto alto. Então, eu vou fazer 1, 2, 3, que é igual a um ponto alto. Então, esse vai ser o meu primeiro ponto alto. Toda vez que eu trabalhar com pontos altos, o meu primeiro ponto alto é de correntinhas, tá bom? Para mim fazer o meu próximo ponto, eu vou dar uma laçada na agulha, ó, vou ficar com 2 laçadinhas. Então, eu volto lá na minha 4ª correntinha, ó, porque as primeiras 3 é o meu primeiro ponto alto. Ó, inseri a minha agulha na minha 4ª correntinha, puxei a minha linha. Ficou 3 laçadas na minha agulha. Eu vou arrematar essas laçadas de 2 em 2, ó. Eu vou puxar a minha linha, passar só por 2 laçadas, ó. Então, ficou 2 laçadas na minha agulha de novo. Então, eu puxo a minha linha de novo e arremato essas 2 laçadas. Esse é meu ponto alto. Então, ele vai ficar assim, ó. Novamente. Antes de inserir a agulha, você dá uma laçada. Ó, vou inserir minha agulha na minha correntinha, puxar a minha linha, fiquei 3 laçadas. Vou arrematar agora de 2 em 2. Puxo a minha linha, passo por 2, puxo a minha linha pelas últimas 2. Dou uma laçada, insere na correntinha, busca a linha. Ficou 3 laçadinhas, busco a linha, passo por 2, busco a linha, passo pelas últimas 2. Esse é o meu ponto alto. Então, eu vou terminar aqui essa carreira para ensinar vocês a subirem a carreira de pontos altos. Ó, inseri, ficou 3, vou arrematar de 2 em 2. Então, vou chegar aqui no final, eu quero subir a minha carreira, Vanessa, porque o meu trabalho é todos em pontos altos.
Como que eu viro o meu trabalho e continuo fazendo minhas carreiras de pontos altos? Terminou aqui a sua carreira, você vai, ó, virar o seu trabalho, ó. Virei o meu trabalho para lá, segurei, vou fazer 3 correntinhas que correspondem ao primeiro ponto alto, lacei a minha agulha e agora eu vou aqui, ó, no próximo, porque esse aqui, o primeiro, já tem as 3 correntinhas. Então, eu vou aqui no próximo, ó, passo aqui por dentro, busco a minha linha e arremato de 2 em 2, ó. 2, puxei, fechou mais 2. Laço a minha linha, insiro na minha base, puxo, busco a minha linha, passo por 2, busco a minha linha, passa por 2. Então, é assim que você sobe as suas carreiras. Virou o trabalho? 3 correntinhas para depois fazer os seus pontos altos. Então, esse é o nosso ponto alto. Ó. Repara que tá vendo ó, que ele fica mais abertinho, ó. O próximo ponto é o chamado ponto alto duplo. Esse ponto alto duplo, ele é usado para quando você quer alongar o seu ponto, deixar ele mais comprido, maior e também mais aberto, porque ele ficando maior, cada vez que ficar maior, vai ficar mais aberto e também mais maleável. Ele é muito usado, eu gosto muito de usar ele para acabamentos, tipo fazer bicos em tapetes, essas coisas, mas existem também peças de vestuário que a gente acaba usando o ponto alto duplo para deixar a peça mais maleável, mais abertinha, para dar o detalhe ali de aberto mesmo, tá? Então, mas é bastante usado. Ó, eu estou aqui com uma carreira de base de pontos altos, mas poderia ser correntinhas também. Então, vou virar aqui no meu trabalho e as correntinhas correspondentes ao ponto alto duplo é 4. Ao ponto alto era 3 correntinhas. Para fazer o ponto alto duplo, são 4 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4. Então, se a sua base for de correntinhas, você tem que voltar, fazer 4 correntinhas e voltar na 5ª correntinha, tá? Aqui, como eu estou subindo, eu vou fazer 4 correntinhas. O ponto alto, eu dava uma volta na agulha. O ponto alto duplo, você dá 2 voltas na agulha, ó. Eu tenho que começar ele com 3 laçadinhas lá na minha agulha, ok? Eu vou inserir aqui, ó, no meu ponto, vou puxar a minha linha, então eu fiquei com 4 laçadas na agulha. Eu vou arrematar elas de 2 em 2, ó. Puxei a minha linha, passei por 2, puxei a minha linha, passei por 2, puxei a minha linha, passei pelas últimas 2. Tanto que esse ponto fica comprido, ó. Então, eu vou laçar 2 vezes a minha linha, insere a sua agulha no ponto de base, puxa a sua linha. Ficou 4 laçadas. Vou puxar a minha linha, passar por 2, puxa a linha, passa por 2, puxa a linha, passa pelas últimas 2, ó. Ele fica bem aberto, gente, ó. Bem molinho, bem maleável o seu trabalho. Então, ó, laçou 2, introduziu a agulha, ficou 4 laçadas e arremata de 2 em 2, ó. Puxa a linha, fechando de 2 em 2. Pratiquem aí, fazendo aí algumas carreirinhas. Então, você quer subir a carreira para continuar trabalhando com ponto alto duplo? Você, em vez de fazer 3, igual a gente fazia com ponto alto, 3 correntinhas, você vai fazer 4. E existe o último ponto, que esse é menos usado, mas ele existe, para alongar mais ainda o trabalho, que é o ponto alto triplo. Esse é mais usado para acabamentos mesmo,
ou vestuário, caso você queira uma roupa bem mais aberta, como uma saída de praia, por exemplo. Então você usa o triplo, mas ele é pouco usado. Mas por que que eu gosto? Tem pessoas que nem ensinam ele. Ó, deixa eu ensinar aqui, ó, no finalzinho da carreira, quando pega aquelas correntinhas lá, você vai em cima lá, ó, da correntinha, passa e faz o seu pontinho. Insere lá na correntinha, tá? Então, terminei a minha carreira de pontos altos duplos. Vamos aprender o ponto alto triplo? Se no meu ponto alto eu fiz 3 correntinhas, no ponto alto duplo eu fiz 4 correntinhas, então no ponto alto triplo eu vou fazer 5 correntinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, para dar a altura do meu ponto. Olha, tanto que ele fica comprido. Eu vou dar 3 laçadas na minha agulha, porque ponto triplo, 3 laçadas, então eu vou ficar com 4, né, por causa da última alcinha ali. Fiquei com 4 laçadas na agulha, vou entrar lá no meu ponto de base, puxo minha linha. E agora eu vou rematando de 2 em 2, ó. Puxo, remato 2, puxo, remato 2, puxo. Ai, desfiou ali minha linha. Puxo, arremato 2. Olha o tanto que ele fica grande. Por que que ele chama ponto alto triplo? Tá vendo? Ele vai ficar 3 coisinhas aqui, ó. Então, novamente, ó. Vou dar 3 laçadas na minha agulha. Insiro a minha agulha lá no ponto de base. Puxo a minha linha. Você vai ficar com 5 laçadas. Então, você vai arrematar de 2 em 2, ó. Puxo a linha, passa por 2, puxo a linha, passa por 2, puxo a linha, passa por 2. Esse aqui ele fica muito aberto, ó. Então a gente usa ele muito para fazer detalhes assim de acabamento ou fazer saídas de praia. Eu adoro fazer esse ponto em saída de praia para ficar mesmo o resultado que eu quero, que é aberto mesmo. Ou blusa, né? Alguma blusa que você queira ela bem aberta, né, os detalhes abertos. Gente, então esses são os 7 pontos básicos do crochê e é a partir deles que você faz todos aqueles outros pontos maravilhosos. Você mistura esses pontos básicos e transforma naqueles pontos maravilhosos. Então, se você trabalhar ali, praticar pontinho por pontinho, entender o pontinho, saber fazer cada um, você dá conta de fazer qualquer outro ponto fantasia, tá bom? Então, pratiquem aí todos esses 7 pontos e estudem lá o material de apoio, todos os seus símbolos e abreviações, ok? Agora eu vou ensinar para vocês como que você começa o seu trabalho a partir do anel mágico. O anel mágico ele é usado quando você quer trabalhar assim, ó, em círculo. Então, por que que você usa o anel mágico? Em qual ocasião? Quando você não quer que fica um buraquinho. Observe, ó. Esse foi feito com o anel mágico, ó. Parece que tem um buraquinho aqui, mas não tem, ó. Ele tá fechadinho, ó. Esse aqui foi feito com correntinhas. Eu comecei com correntinhas, então ele fica, ó, um buraquinho aqui no meio. Então, quando você quer ter um resultado, eu não quero esse buraco, você faz com o anel mágico, tá? É só para isso, para fechar aquele buraquinho. Por isso que a gente usa muito, a gente começa a fazer os amigurumis, né, as partes que é redonda, com anel mágico, para não ficar buraquinho. Então, vamos aprender, ó. Passe a sua linha aqui para dentro da sua mão, deixando um bom pedaço. Esse pedaço que fica sobrando é que faz a mágica do anel mágico, ok? Ó, você vai pegar a sua linha, em vez de você passar no dedinho, igual a gente fez na laçadinha inicial, você vai passar por 2 dedos, ó. 2 dedos, faz um X. Firma aqui com o seu dedão, leva essa linha para trás da sua mão e firma ela com o seu dedinho.
ok? Segure dessa maneira. Vem com a sua agulha, passa, ó, por baixo da primeira linha e busca essa linha de cá, aqui, ó, para baixo dessa outra. Ó. Vou fazer de novo. Ó, fiz um X, segurei, levei lá pro meu dedinho. Passei a minha agulha aqui por baixo, você puxa essa linha, ó, por baixo da outra linha. E faz isso. Tá vendo que ela fica meia torcidinha, ok? Eu vou vir aqui novamente, ó, buscar essa linha que tá indo lá pro meu dedinho e vou passar ela por dentro dessa laçadinha ali, daquela alcinha. Tá pronto o meu anel mágico, ó. Você pode tirar os dedos, que ele tá firme, ele tá fechado. Então aqui você vai começar a trabalhar aqui dentro desse círculo, porém você tem que trabalhar escondendo essa linha lá, ó, sabe aquela pontinha que eu falo para você deixar maiorzinho? Você tem que trabalhar escondendo ela. Vamos fazer alguns pontos baixos. Nós já aprendemos a fazer ponto baixo, ó. Você vai buscar aqui a sua linha, ficou com duas laçadas, busco a minha linha e passo pelas duas. Ó, duas laçadas, puxo a minha linha pelas duas, ó. Eu passo dentro do círculo, busco a minha linha, ficou duas laçadas, eu puxo a linha novamente por essas duas laçadas. Tá vendo? Percebe que você tá sempre ajudando ali a movimentar o seu trabalho, firmando ela com o seu dedão. E tá vendo que eu estou escondendo, ó, essa linha aqui inicial. Eu tô fazendo o meu ponto de modo que eu escondo, ó, eu passo, ó, por baixo e puxo a linha. Você vai fazer alguns pontos baixos aqui dentro desse círculo e você vai fechar ele. Como você fecha? Você pega essa linha aqui, ó, inicial, e puxa ela, ó. Quando você puxa, ó, o que que acontece? A mágica acontece. Ele fecha totalmente, ó, ele fica bem fechadinho. É só isso, gente. Aí aqui você daria continuidade ali à sua peça, através da sua receita, a peça que você quer tecer, ok? Antes da gente começar a tecer nossa peça em si, vamos falar um pouquinho sobre as formas, né, os formatos que a gente trabalha no crochê, como criar as peças. Porque a gente trabalha muito o crochê e às vezes a gente não percebe, mas a gente usa muito as formas geométricas. Toda a lógica ali, quando a gente vai criar peças, é através das formas geométricas, ó. Existe o nosso famoso crochê filé, que são carreiras de idas e voltas. Essas carreiras dá pra gente fazer desenhos aqui dentro, né, tramas ali dentro. Então, é um crochê plano, que a gente trabalha carreiras de idas e voltas, idas e voltas. Você tem que ficar virando o seu trabalho para fazer as carreiras de idas e voltas. Com esse trabalho dá para fazer peças retangulares e peças quadradas, certo? São formas geométricas, peças retângulas e quadradas. A partir de você entender isso, você consegue trabalhar, fazer o seu crochê através de medidas. Então, como que a gente cria? A gente sempre recebe perguntas de como você cria uma peça? Porque é fácil você pegar um vídeo de uma peça pronta e você copiar aquela peça. A pessoa vai te dar a quantidade de pontos, vai te falar como que você tem que ir, por onde voltar, então fica fácil. Mas como criar uma peça? Baseando nas formas geométricas. Ó, a gente sempre utiliza amostras. Eu vou fazer uma amostrinha. Essa peça aqui, se eu não me engano, ó, tem 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, tem 15 pontos. Então, eu fiz 15 pontos altos, trabalhei em 15 pontos altos. Eu quero fazer um tapete, mas eu quero saber quantas correntinhas que eu começo para dar o tamanho do tapete que eu quero. Então, vou fazer uma amostrinha. Ó, fiz 15 pontos, vou medir, deu 9 centímetros.
Então, cada 9 centímetros meu, cabe 15 pontos. Então, se eu pôr mais 9 centímetros, que é 18, vão caber o quê? 30 pontos. Se eu pôr mais 9, vai caber 45. Então, assim a gente consegue achar a quantidade de pontos que a gente precisa para fazer o tamanho que a gente quer. Então, o crochê, gente, é pura geometria e matemática, tá? A gente consegue criar uma peça contando, medindo e através dos pontos que a gente faz. Então, as amostras são sempre interessantes e bom para você conseguir achar ali o tanto de correntinhas inicial para você trabalhar, tá? É por aí que a gente cria peças, através de formas geométricas, ó. Existe aí os círculos, né, ó. Esses círculos aqui são fechando carreiras. Eu faço um círculo, fecho a carreira, subo para a próxima e vou fazendo e fechando. Esse aqui é um círculo começado com correntinhas, tá vendo? Fica o buraquinho. Este é um círculo começado com anel mágico, sem buraquinhos. Aqui dá para fazer um suplá, um tapetão de sala, várias coisas. É um círculo, é uma forma geométrica. Tem o círculo também em forma de espiral, é um trabalho que a gente utiliza muito no amigurumi, a gente trabalha em espiral. O que é espiral? Você começa, mas não fecha a carreira, você continua, ó. Então, ele tem um começo, mas ele não tem fim. Você não vê as emendas, ele é sempre contínuo, ó. Em espiral. É uma forma geométrica também, porque forma um círculo. A gente usa muito no amigurumi, bolsas, tá? Fundo de bolsas, maravilhoso. Tem também a forma, ó, é um hexágono, são 6 pontas. Também usado em alguns amigurumis, por causa dos aumentos, ele vai fazendo esses biquinhos. Mas é começado em círculo e também em forma espiral, contínua, ele não fecha carreiras. Então, esses trabalhos em círculos, eles são feitos geralmente no mesmo sentido, sempre assim. Então, acaba que ele fica com avesso, olha, o sentido que você trabalha para você é o seu direito, o de trás é o seu avesso. Olha a diferença. É notável a diferença do trabalho, ó. Avesso, direito. Avesso, direito. Toda peça que você trabalha sempre no mesmo sentido, existe avesso e direito. Quando você trabalha carreiras, idas e voltas, que você tem que virar o trabalho, ele não tem avesso. Você vai escolher o seu avesso. Eu olho pela correntinha, porque a correntinha tem direito e avesso. Deixa eu pegar aqui uma carreira de correntinhas para você. Ó, essa aqui é uma carreira de correntinhas. Esse aqui é o direito da correntinha. Você virar ele, o trabalho, ó, ele tem avesso. Ele é diferente do outro lado. Ele fica esse morrinho aqui no meio, ó. Esse é o avesso da correntinha. Então, quando eu trabalho em carreiras de idas e voltas, eu olho pela correntinha para escolher o meu direito. Eu sempre pego essa parte aqui, ó, que fica a correntinha virada para mim. Ou seja, o seu início aqui, ó, da sua laçada inicial, por isso que eu sempre deixo sobrando a linha ali para arrematar depois, vai estar para o seu lado esquerdo, tá? Isso falando de pessoas destras, né, gente? Eu sou destra, não sou canhota, então, na condição de destros, tá? Tem o formato oval, a gente usa muito para fazer tapetes, para fazer amigurumi também, sapatinhos de bebê, o nicho infantil, sapatinhos de bebê, a gente usa muito esses detalhes oval, tá? De fazer tapetes, várias coisas. Esse aqui também tem direito e avesso, porque a gente trabalha sempre no mesmo sentido. Também é uma forma geométrica. E o famoso quadradinho, os square, chamam squares, né? Os square, que são os quadradinhos. Dá para fazer vestuário, tapete, várias coisas através desses quadradinhos, que também é uma forma geométrica e dá para você calcular
as medidas através, né, da área do quadrado, gente. Então, tudo é questão de geometria e matemática. A gente cria as nossas peças através da matemática. A lógica para criar é essa, formas e matemática. Porque aí, você achando a forma que você vai trabalhar, você consegue achar ali a medida, a área do seu trabalho. Entenderam mais ou menos? Espero que estejam assim entendendo mesmo, para estar conseguindo aí sair crochetando peças, né, maravilhosas. Gente, então o básico que vocês precisam aprender assim para iniciar no crochê é isso. Principalmente cada pontinho. Treinar cada pontinho é importante, porque o seu ponto vai ficar cada vez mais bonitinho com a prática, praticando. Então, pratiquem ali a correntinha, depois o ponto baixíssimo, ponto por ponto, pratica, desmancha, pratica. Se você quiser fazer amostrinhas assim, ó, faz o ponto baixo, vai fazendo amostrinhas. É bom para você estar treinando, ok? Pra gente poder depois começar a nossa peça com calma, não tenha pressa. Às vezes a gente crocheta, que nós já somos crocheteiras, né, há mais tempo, a gente crocheta um pouco mais rápido, mas pausa o vídeo, vai fazendo no seu tempo, não tenha pressa, gente. Crochê não precisa ter pressa para ficar uma coisa bonita, de qualidade, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e aprendido aí bastante coisas.